Havia arames no gueto, no muro bem alto de fato. Mas eis que por uma fresta saiu de repente um gato. Espreguiçou-se o felino e com um bocejo profundo atravessou o muro do gueto para outro lado do mundo. O sentinela viu o gato, pois de perto o portão vigiava. Mas não se ouviu grito, nem tiro, nem granada. O bichano alcançou o beco à procura do rato. Ó Deus misericordioso, por que não me fizeste um gato? Eu não tive muito tempo para pensar. Eu me... Sabe, não tinha comitiva de recebimento, não tinha nada. Tinha de começar do zero e acabou-se. A gente chegou, vimos tudo maravilhoso, gente rindo, pode rir. O que me impressionou, solidariedade e mistura de raças, porque na Polônia, por exemplo, não tinha negros. Tinha 14 anos e eu sabia que existe antissemitismo na Europa e na nossa cidade. Então, para mim, era judia, para mim não era uma coisa fora de série, é normal. Nós tínhamos uma vida, vamos dizer, uma vida boa para aquela época. Eu fui para uma escola pública, não tinha escolas privadas, particulares, mas na Holanda era latente. Esse antissemitismo latente veio à tona assim que os alemães ocuparam Holanda. Quando o padre entrava na classe, eu e mais um menino judeu, nós dois únicos judeus, tivemos que sair da classe. Eu me perguntava por quê, eu gostaria de saber algo sobre catecismo. Não havia resposta e o pior foi a volta, porque na volta os nossos colegas católicos olhavam para nós dois como se fôssemos leprosos. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. Os meus pais ficaram preocupadíssimos. Eu me lembro da minha mãe queimar tudo quanto documentos que tinha em casa, queimou, com medo que poderia prejudicá-la, ou prejudicar a família. Apareceu um avião num voo muito rasante, tanto é que nos vimos até a cabeça do piloto, que estava olhando para baixo,
Um ou 2 dias depois vieram os mensageiros de outras fazendas avisando que o exército soviético invadiu já a fronteira da Polônia. E aqui começou a nossa tragédia. De noite viviam em casas, não eram prédios como aqui. Chegaram carros e tal, começaram a gritar que a Polônia não existe mais, eles são donos da agora, e foram embora. Isso foi sexta-feira. Já não podia se sair, porque os jornais davam, todo dia chegava, então tinha sempre algumas coisas mais difíceis e tristes, não sabendo o que fazer. Eles bateram, foi uma coisa horrorosa, sabe? Eles batiam uma porta, eles gritavam, sai, logo, anda logo. Eu corria a escada, meu pai me segurava pela mão, a Paula, a esposa dele, com o neném no colo, cada um segurando uma sacola. E é isso que se apresentou aos olhos de uma menina de 10 anos já. Uma praça, com 3 caminhões e 3 filas já, com idosos caminhando um pouco mais devagar. Esses eram fuzilados, porque se ouvia tiros. Os ucranianos rodeando essa praça com cachorros. Todos os cachorros do Hitler eram treinados. Uma simples palavra Jude significa pegar um pedaço do corpo. Eu tinha um medo tremendo dos cachorros, porque os próprios que treinavam os cachorros tinham panos, porque eles tinham medo também. Eles eram treinados para atacar. Eis que se apresentou um senhor muito bem vestido, mas de um aspecto hostil. Meu pai conseguiu ler a carta da mamãe, se agachou para ficar na minha altura e disse: querida, essa carta é da mamãe. Lá ainda não tem gueto. Mamãe pede para eu te entregar para esse senhor que vai te levar junto dela. Só que papai não vai opinar e nem decidir por você. A gente entrava na fila, tinha filas, mulheres separadas e homens separados. Eu estava do lado direito e minha mãe foi à esquerda. E a direita era assim, que fomos no campo de concentração. Nós fomos para Bergen-Belsen, que não era um campo de extermínio, em 15 de fevereiro de 1944, e não tiraram o cabelo, nem fomos tatuados, porque nós íamos produto de ser trocado. Não é que o trato foi melhor, quer dizer, a xingação, os tratos, né, foi horrível. Foi uma coisa horrível. Aqui é a entrada. E aqui é a terra. Aqui é assim. Aqui se dormia, noite. E aqui era uma placa das Arbeit macht das Leben süß. Aqui tinha entrando Arbeit, trabalho, faz pessoa feliz. Era aqui, os dois lados.
E depois era assim, calmas, calmas, calmas. Gueto era um bairro cheio de casas, as casas cheias de ratazanas, de baratas, e tem lá um percevejo. Depois disso, todos os judeus tinham que se cadastrar. Quem ia trabalhar aonde? Minha mãe, com uma mente realmente privilegiada, falou que ela quer trabalhar fora do gueto. Então, marcou aqui que eu era número esse, e aqui eu sou judia, essa aqui é judia, porque tinha polacas, tinha várias nacionalidades. Outras tinha aqui, e me raspou o cabelo, apanhei bem, porque falei, responder para ela alguma coisa. Veio um SS, um ou dois SS, a sala já estava cheia, mandou tirar toda a roupa e abriu, foi abrir a água quente, bem quente, tomamos chuveiro, ficamos nuas e recebemos roupa. Roupa mais ou menos era uma saia, uma blusa e sapato parecido que esse. Esse era o primeiro dia. Aqui começou a nossa infelicidade. A mãe saía de manhã cedo, meu padrasto na padaria, dentro do gueto, irmã fora, e eu catando do lixo dos alemães ossos que eles jogavam para os cachorros, lavava esses ossos, cozinhava junto com grama e comia. Grama, para mim, eu me convenci que era espinafre. E esses ossos davam gosto, mas era água. Era trabalho muito pesado e se recebia de manhã um pedaço de pão, na hora de almoço um pedaço de pão e de noite pão. Eu fui levada para campo 7, que era de mulheres, e a Anne estava no campo 8. Ela estava um esqueleto, tremendo de frio, não aguentava mais a roupa dela e estava embrulhada num cobertor. Não tinha mais nada. Nem sei como nós, as duas esqueletas, pudéssemos nos reconhecer. Aí ela me contou sobre a casa onde eles ficaram escondidos e que ela tinha ainda continuado a escrever o diário, o primeiro diário eu vi quando eu fui para o aniversário dela. Eu ainda estava junto com Anne e Margot em Bergen-Belsen. Você as viu ainda nos últimos tempos, quando eles ficaram doentes. Eu gostaria muito de saber algo sobre isso. Nós tínhamos polícia judaica. Eles usavam no cape uma fita amarelinha e o bastão. E quando entravam os alemães, eles mostravam o serviço. Batiam nos judeus, com força, sem força, para ver se salvaram. Não se salvariam. Não se salvaram porque um dia nós tivemos também marchar e olhar para cima e eles todos estavam enforcados, rodopiando do vento, e eu até com medo que eles poderiam cair em cima da gente. Eu vi que jogam fora lixo, quer dizer, as pessoas, e põe outro. O jogo põe outro. O cabelo era raspado. Ainda apanha para ver se não tem piolho. Diariamente eu via carrinhos de pedreiro levados e puxados pelos judeus, e nesses carrinhos, monte de judeus, crianças, cujos membros superiores e inferiores se balançavam, dando adeus, parecia. Eu olhava assim da janela, parecia que estavam se despedindo. Era um espetáculo
Até hoje eu me lembro disso como se tivesse da hora. Veio Mengele, você ouviu a palavra Mengele, ele veio, então tinha assim, tinha assim como um hospital. Aqui, assim como um hospital, só camas. Eu já estava doente, eu já tinha tifo, e a minha cama era a última, e ele chamava, ele não sabia como eu me chamo, mas próximo. Então eu cheguei próximo, tanta distância. Quando ele viu o meu estado civil, cheio de sujeira, cheio disso, então me mandou de volta. O papai levou criança e, para não levar criança para campo de concentração, ele levou para uma família cristã, amiga, para ficarem com a criança. A senhora abriu fralda para trocá-lo e viu que ele estava circuncisado. Todo mundo sabe o que é circuncisão? E isso era passaporte para a morte. Quando ela viu isso, devolveu a criança para o papai e depois a criança foi arrancada dos braços dele e isso tudo contado, e colocada num saco de batatas viva junto com outras crianças vivas, não dezenas, centenas, e jogada num vale grande, coberta com terra e com cal, que depois a terra se mexia, porque eram centenas. Quando a guerra estava terminando, nós sabíamos porque tinha esquadrões de aviões sem parar, voando em cima. Os americanos de dia e os ingleses de noite. Quando americanos começaram a ajudar, então nós andamos da Alemanha até Áustria. Então andamos a pé. Então mulher